Um barulho estrondoso ecoou pela floresta. Vários pássaros e insetos ficaram revoltosos e começaram a voar para todos os lados. Quando eu percebi, uma árvore de galhos secos tinha caído logo ao meu lado. As plantas são seres vivos muito importantes para qualquer ambiente, seja ele urbano, seja ele rural ou um ambiente pristino, e por isso elas devem ser conservadas. No entanto, por serem seres vivos, elas também estão submetidas a sofrerem, com doenças, então elas podem desenvolver doenças e também sofrerem com parasitas. E aí, infelizmente, isso ocasiona alguns danos materiais para terceiros ou às vezes até risco de saúde e de vida para algumas pessoas. Eu sou o Douglas e agora é hora de consultoria ambiental. Bem, antes da gente começar a falar do laudo de fitossanidade, eu quero responder uma pergunta que deve estar ecoando na cabeça de vocês. O trechinho lá que eu falei bem no comecinho do vídeo não é de nenhum autor. O autor, na realidade, sou eu mesmo. Eu só me baseei em alguns textos antigos que a gente sempre escuta aí quando a gente está vendo, algumas fábulas e aí eu acabei criando aí esse cenário para que vocês voltassem e entendessem qual é a importância, de uma árvore caindo dentro de uma floresta. Então tá, vamos agora falar sobre o laudo de fitossanidade. Então, esse laudo, ele é um parecer que deve ser feito por um responsável técnico, do qual ele vai diagnosticar como está a saúde da planta ali no local onde ela está, né? E aí, a planta, como eu falei já antes, ela pode ser submetida à pressão de doenças e também de parasitas. Com o parecer levantado, com as informações que estão no parecer, felizmente o responsável técnico ele pode inferir a respeito de alguns possíveis cuidados que podem ser feitos na planta, como algumas podas, algumas coisas, ou se a planta necessita ser retirada ou suprimida dali daquele local, para que evite de ter algum tipo de dano material ou às vezes até o risco de saúde de algumas pessoas que transitam ali pelaquela área, tá bom? Outra coisa importante é que esse projeto ele garante informações necessárias para uma gestão da arborização urbana muito mais satisfatória, tá? Então, isso pode acarretar no uso mais correto de itens da infraestrutura, que são esses itens, por exemplo, como o uso de calçamentos, o uso de postes, o uso também de sarjetas, que são importantes para que a complexidade do projeto urbanístico ali daquela área ali, daquele local, seja feito de forma muito mais otimizada, tá? Uma coisa muito importante é que com os estudos de vários especialistas dessa área, eles conseguiram elaborar algumas listas de espécies que são mais propícias para que sejam utilizadas em projetos urbanísticos. E aí com isso fica muito mais fácil os gestores das cidades tomarem decisão sobre como será utilizado, quais serão utilizadas as espécies ali para compor a arborização urbana, por exemplo, de um bairro novo que está sendo implantado. O cliente que vai precisar desse projeto, primeiramente ele precisa contratar um profissional da área de botânica. E aí, na avaliação que esse profissional vai estar fazendo, ele vai ter que primeiro utilizar alguns tipos de categorização para poder separar as possíveis árvores que ele encontrar lá em alguns tipos de categoria. Existem vários tipos de categoria. Eu utilizo uma aqui que eu vou estar passando agora aqui para vocês, que divide as árvores em três tipos possíveis de árvores em relação à sua saúde. Então vamos lá. A primeira seria uma árvore saudável. O que é uma árvore saudável? É uma árvore que não apresenta problemas de saúde preocupantes, não requerendo qualquer tipo de correção.
O segundo tipo seriam árvores em atenção ou com atenção, que seriam árvores que possuem alguma presença moderada, né, de alguns problemas que possam acarretar a queda de galhos ou, por exemplo, a queda total da árvore, né? E o último tipo são árvores condenadas. Esse tipo, né, de árvore é uma árvore que infelizmente ela está com tanta pressão sobre ela que não tem nem forma de você fazer uma correção, qualquer coisa do tipo. O único caso é você fazer, né, o corte, né, a supressão dessas árvores. Mas Douglas, o que são esses problemas que você está falando? Esses problemas, na realidade, eles são linkados com os itens que são levantados para, né, que nós possamos fazer, né, toda a categorização de se a planta está doente ou não. E eles têm a ver principalmente com os itens, com as partes da planta. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que precisa ser feita é uma avaliação no entorno da planta. Então é necessário que você vá lá e faça uma avaliação a respeito da área, se ela é permeável, né? Se tem os aspectos químicos biológicos no solo, vamos supor, às vezes a planta está numa área que está contaminada. Aí, infelizmente, a planta pode ser que ela acabe caindo mesmo. Inclinação do solo, né, também em relação à árvore, isso é uma questão muito importante que pode estar influenciando para a queda da árvore. O índice pluviométrico da área, por exemplo, se ela está numa área que chove demais, que aí acarreta muitos ventos também, isso pode ser um fator decisivo para que ela possa estar caindo. Outra coisa importante é o histórico do local. Vamos supor que ela está numa área que você sabe que já teve a queda de outras árvores ali. Então quer dizer que aquela área ali é um pouco perigosa para que isso ocorra. Outra coisa importante é que você faça a avaliação visual externa. Então nesse caso, o ideal é que você levante as informações em relação ao estado geral da árvore, né? Principalmente se em relação à sua copa, se ela está bem frondosa ou não, se tem galhos, né, quebrados, e principalmente também em relação à questão de se ela está morta ou viva, né? Você já vai chegar lá, bater o olho, você já vê muitas vezes se ela está morta ou viva também, né? A questão também do sistema radicular, tá? Que é importante também. O colo da planta também, né? Que é a base entre a mudança do tronco e a raiz. O tronco também, propriamente dito, e a copa em desequilíbrio. Isso aqui ocorre muitas vezes quando alguns locais, algumas árvores são podadas, né, de uma forma errada, que no qual faz com que as plantas cresçam de forma desigual. Então ela cresce muitas vezes para um lado ou para o outro. Isso faz com que o centro de gravidade dela mude e aí ela fica mais propícia para poder sofrer quedas de galhos ou sofrer a queda total, né, da árvore também. Outros aspectos muito importantes também são os aspectos de fitossanidade. Então é importante que você faça uma verificação muito acurada, né, em relação à presença, por exemplo, de corpos de frutificação de fungos, né, xilófagos, a presença também de cupins xilófagos também, brocas de madeira, né, que são às vezes algumas larvas de besouros, né, que elas vão entrando ali dentro do tronco, né, das árvores e aí vão se alimentando ali, né, da madeira que está ali. Isso vai criando, vai deixando a planta doente. A presença também de formigas carpinteiras, que são formigas que acabam habitando, né, essas árvores, né? E todos esses aspectos são importantes para que você possa diagnosticar se a planta está ou não propícia a uma queda. Outra coisa muito importante são crescimentos irregulares na planta. Às vezes raízes em estilo de sapopemas, raízes tabulares que não são característicos daquela espécie, então pode ser que aquela árvore ali tenha um risco também de queda. Espessamento significativo das raízes também e espessamento do tronco. E o último item muito importante é a presença de espécies vegetais parasitas. Então você precisa perceber, aqui na região de Maringá nós temos a erva do passarinho e também tem alguns tipos de figueiras que elas crescem sobre, ou a primeira sobre as folhas, né, das árvores e a segunda sobre o tronco das árvores hospedeiras aqui na nossa região. Então é importante que você perceba isso.
para que você possa estar fazendo uma caracterização e um laudo técnico muito bem acurado, tá? Então, após o levantamento dessas informações, o responsável vai ter que indicar, né, para o cliente qual que vai ser a melhor estratégia, se é o corte da árvore ou a manutenção da mesma também. Esse projeto pode ser solicitado para conseguir, né, ver a viabilidade da implantação, né, de novos empreendimentos. Então, o que acontece? Geralmente, quando vai se instalar um novo empreendimento, muitas vezes essa área já possui algumas árvores que estão ali pré-existentes. E aí, antes, né, que os arquitetos e engenheiros possam estar fazendo os projetos arquitetônicos, algumas dessas árvores que estão lá, geralmente é importante que o profissional, né, ele vá lá e faça o laudo de fitossanidade dessas árvores. Porque com o laudo de fitossanidade, o diagnóstico disso, você vai ter uma ideia a respeito de se essa árvore pode ou corre o risco de ter uma queda iminente, uma queda muito de um tempo curto, sabe? E aí com isso, ou você pode estar dando, né, informações necessárias para que os arquitetos e engenheiros civis possam estar utilizando ou não essa árvore ali dentro do projeto arquitetônico deles. Um exemplo muito legal que tem é que em alguns condomínios residenciais verticais, né, na parte dos jardins deles, geralmente as construtoras elas utilizam essas árvores para compor ali, né, uma área verde ali dentro do condomínio. E aí com isso, primeiramente para que elas possam estar utilizando essas árvores, é necessário que seja feito também um laudo de fitossanidade. A partir disso, a consultora, né, vai decidir se vai fazer a supressão ou se vai manter essa árvore ali naquele local. Os possíveis clientes seriam construtoras, loteadoras, condomínios residenciais, um tipo de cliente novo, e também consumidores finais. Então são pessoas que moram em bairros residenciais, né, que possuem algum tipo de arborização e que, por sua vez, essa arborização pode estar causando alguma preocupação a essas pessoas, né, esses residentes aí dessas áreas. Então esses são os possíveis clientes. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele agora e também se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho agora, para que você possa ficar por dentro de outros vídeos que a gente está fazendo. Lembrando que nós estamos fazendo um vídeo por semana sobre os projetos, né, da consultoria ambiental. Beleza? Se por acaso você quer saber de algum projeto em específico, por favor, deixa aí nos comentários para que a gente possa estar atendendo esse pedido de vocês. Beleza? Então é isso, fechou? Agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.